Segundo Crônicas, versículo 35, a comemoração da festa da Páscoa. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa, em honra de Deus, o Senhor, no dia 14 do primeiro mês. Foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviços no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor. Ele disse: ponham a arca da aliança no templo, construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Organizarem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com a ordem escrita pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Um grupo devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa. Purifiquem-se ou preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu, por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, e Aliquias e Elquias, Zacarias e Jeizel, os administradores do templo. Deram ao sacerdote 2.600 carneiros e cabritos, 300 touros para os sacerdotes da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, o seu irmão Semanias e Netanel, e também Asabias, Jeizel e Josabede. Deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares, e os levitas se juntaram em grupos, de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam
a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar os grupos com os grupos de família, e a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda, fizeram a mesma coisa com o touro. Depois assaram os animais de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, os levitas, precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais, que eram completamente queimados, e a gordura. Os cantores do grupo de Arafe estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, Elma e de Gedutom, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisava abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naqueles dias para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estavam presentes, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com o seu exército para lutar em Carquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias
saiu com o seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta festa. Eu não vou vir lutar contra você, mas contra os meus inimigos. A Deus mandou que me apresentasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco. No vale de Megido, os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiantes: Estou gravemente ferido e tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essa canção, que se acham na coleção de lamentação. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história do rei de Israel e de Judá.